A sala de hoje é meio emergencial. Eu estava preparando 3 aulas com slides, algumas animações e tal, basicamente sobre esses 3 grandes nomes da história da matemática, o Cauchy, o Fourier, o Weierstrass. Vou escrever o Weierstrass com 2 S aqui. E aí, bom, eu vi que as aulas não iam ficar prontas, então resolvi falar a antiga. Na verdade, vamos retornar lá ao Newton. O Newton, quando ele introduz as séries de potências, ele praticamente deixa um programa que foi, vamos dizer, executado pelo menos nos 150 anos seguintes. Quer dizer, o Newton diz que uma função, ele ainda não tem essa noção muito bem definida, mas ele escreve uma função como uma série de potências e diz, olha, isso aqui serve para derivar, quer dizer, f', você deriva termo a termo, começa em n igual a 1 aqui até infinito, serve para integrar, integral de f de x dx é igual, vou botar assim, a soma das integrais, né? E tem uma constante aqui, mas essencialmente isso aqui é somatório. Então, o Newton diz, olha, eu sei derivar e integrar qualquer coisa. Ele era mais marrento ainda. Ele dizia que ele sabia resolver qualquer equação diferencial. Uma equação diferencial envolve a função, suas derivadas, e a função é a incógnita. Isso é mais discutível. Bom, tudo aqui é discutível, mas é um belo programa. E outra coisa, aproximar. Esse talvez o aspecto mais revolucionário. O Newton, e ele fala isso explicitamente, né? Ele usa a ideia de representar um número na base 10, ou numa base qualquer, como uma soma infinita, e estende isso para as funções, quer dizer, uma função dada por uma soma infinita. Ora, o que está implícito nisso é que, uma vez que você escreveu assim, quando você trunca a série, você está tendo uma aproximação para a função. E, bom, isso veio colado num programa de física, né, do movimento dos corpos da física, basicamente da partícula. Quer dizer, você tem um corpo... O exemplo mais simples é pensar uma partícula se movendo sobre uma linha reta, tipo movimento massa-mola. Então, você tem o tempo e você tem uma função do tempo que dá a posição. Quando você está no espaço, você tem 3 coordenadas, se você incluir a velocidade, tem mais 3 e tudo. Pode ter N corpos, o número de coordenadas aumenta, mas é finito. E aí esse programa do Newton, né, ele tem, vamos dizer, vou citar, obviamente fazendo grandes injustiças, 2 executores. O primeiro é o Euler. O Euler, no século XVIII, desenvolve, trabalha com série de potências e basicamente, acho que fez tantas coisas, mas nessa história aqui, ele é o cara que estudou as séries usando não números reais aqui, mas números complexos. Então, ele passa para f de z igual a somatório de AN, z elevado a n com zenos complexos. E ali é muito importante entender que hoje a gente olha os números complexos como pontos do plano, mas isso não existia. Houve algumas tentativas de tentar dar uma interpretação geométrica dos números complexos, mas a coisa não avançou. O Euler chegou ali na cara do gol, já assim no final. Foi o Euler que escreve um número complexo quase como um par ordenado, né, dado por x e y.
E fica mais ou menos claro, a partir do que o Euler faz, que se você quiser entender alguns mistérios das séries de potências, você tem que olhar, estender essa série para o plano complexo, plano que não existia ainda. Um bom exemplo é a função, nossa famosa função f de x igual a e elevado a menos 1 sobre x2. Porque essa função ela não está definida em zero, mas ela tem limite zero em zero, e se a gente botar lá o valor dela em zero como sendo zero, ela é sem infinito. Mas todas as derivadas dela em zero são zero, então a série de Taylor dela não converge para nenhum x diferente de zero. Mas se você olhar desse ponto de vista, olha só, se você olhar aqui no plano complexo, pensa então assim, f de z igual a e elevado a menos 1 sobre z2 com z complexo, diferente de zero. Ora, se você olhar, quando você vem para zero com os reais, você tem a função e elevado a menos 1 sobre x2. Mas quando você vem para zero aqui, com y, né, se você botar yi, você vai ter e elevado a menos 1 sobre i ao quadrado. Isso daqui, ó, o y ao quadrado é y ao quadrado, mas o i ao quadrado é menos 1. Aí cancela com esse daqui, e isso daqui é igual a e elevado a 1 sobre y2. Isso, quando o y tende a zero, não tende a zero, tende a infinito. Então, essa função, quando você olha para ela no plano complexo, esse ponto aqui, não dá para você estender a função aqui, porque aqui ela vem para zero quando você está só nos reais, mas aqui ela vai para infinito. Então, não tem nenhuma chance de você escrever isso aqui como uma série de potências de centro em zero e dar certo. Porque aqui você já tem uma singularidade. Bom, mas o Euler não avançou muito além disso, talvez, mas tem um cara que no começo do século XIX, 1800 e pouco, que é o Cauchy. O Cauchy praticamente é o pai da análise complexa. Ele faz uma coisa extraordinária. Vou só dar uma ideia do que ele fez. Esse curso não é um curso de análise complexa, mas é interessante a gente ter uma noção do que, para onde a coisa vai, até de coisas assim, bom, isso aí você vai estudar no cálculo 3 e tudo, mas só para ter uma ideia da história. Quer dizer, nas séries de potências, quando você escreve f de x igual a somatório de AN x menos x0 elevado a n, você sabe que o AN é igual à enésima derivada de f em x0 sobre n fatorial. Ou seja, você precisa saber derivar para poder calcular esses coeficientes aqui. A menos que você seja o Newton calculava direto. Ele ia lá e metia bronca e achava os coeficientes sem passar pela derivada. Talvez não desse para fazer tudo, mas não duvidem do Newton. O Cauchy, ele faz uma coisa totalmente diferente. Ele escreve f de z igual a somatório de n igual a zero a infinito de AN z menos z0 elevado a n. E aí ele quer, eu vou botar a k aqui, ele quer achar os AKs. Aí ele divide por z, vamos dizer que eu quero saber o AN. Então faz o seguinte, faz f de z sobre z menos z0 elevado a n mais 1. O que isso vai dar? Isso vai dar somatório de AK z menos z0
elevado a k sobre z menos z0 elevado a n mais 1. De k igual a zero a infinito. Bom, tem umas simplificações aí. Por que ele faz isso? Aí ele pega isso e faz o seguinte, ó, ele pensa, primeiro ele pensa essa função f, né, pensa essa f como uma função definida num certo ômega a valores em C. Quer dizer, ômega, essa função dada por uma série está definida num certo conjunto ômega dos complexos, que é um subconjunto do plano. E aqui está o ponto Z0. Aí o Cauchy inventou uma integral, que é uma integral sobre curvas. Quer dizer, você pega uma curva aqui, uma curva C, está dando uma volta em torno de Z0, e ele inventou uma integral de linha que é muito parecida com a integral que a gente tem que fazer quando vai calcular a variação da energia cinética e que dá o trabalho. Então, essa integral ele introduziu no plano complexo. E aí ele pega esse negócio e integra. Quer dizer, ele faz o seguinte, a integral sobre essa curva C, desse f de z sobre z menos z0 elevado a n mais 1, é a soma das integrais. Claro, sempre que você faz uma operação dessa com uma soma infinita, é duvidoso, mas aqui você tem convergência uniforme, o problema aqui no denominador está no Z0, a curva não passa no Z0, está longe do Z0, tudo funciona bem. Eu não posso garantir que o Cauchy pensou assim, eu não li o que o Cauchy escreveu, mas eu estou inventando uma história. Então, aqui ó, você tem o AK e a integral sobre C. Essa integral, quando você faz sobre uma curva fechada, você bota, geralmente, a cobra de bambolê. Então aqui você vai ter integral de z menos z0 elevado a k sobre z menos z0 elevado a n mais 1. E aí acontece uma coisa super interessante, que também está ligado à ideia de potencial e tal. Quando você faz o trabalho sobre uma curva, você tem a variação da energia potencial. A energia potencial é um objeto matemático, que vocês vão aprender melhor no cálculo 3, mas você tem a variação da energia potencial. Se você tiver energia potencial, você deu uma curva fechada, você volta no mesmo ponto, a energia é a mesma, a integral dá zero. E é exatamente o que acontece aqui. Então, todas essas integrais aqui dão zero, exceto uma, que corresponde a você ter k igual a n. Então, você tem aqui AK, a integral sobre C. Quando k igual a n, isso aqui fica 1 sobre z menos z0. A gente costuma botar um dz aqui, dz, dz. E aí, surpresa, essa integral aqui, sobre a curva, ela tem uma parte real, que é a integral dá zero, e na parte imaginária, sabe o que você encontra? Exatamente aquela integral que calcula a variação de ângulo quando você percorre a curva C. Ora, se você percorre a curva C, ela é uma curva fechada, dando voltas em torno de Z0, isso daqui vai dar... Como é a parte imaginária, você tem um i. Você tem i, e aí você tem o número de voltas que C dá em torno de Z0, vezes 2π. E aí você calculou o seu, vezes o AK, que está aqui ainda. Quer dizer, vezes o... Na verdade, aqui não é mais o AK, né, é o AN, que é quando K igual a N. Então, aqui, vezes AN. E aí, bom, você pode escolher uma curva que dá uma volta só, para esse cara daqui virar 1, e aí você tem a fórmula. AN é igual a 1 sobre 2πi
a integral sobre C de f de z sobre z menos z0 elevado a n mais 1 dz, que é uma fórmula absolutamente... Você olha para isso e diz, eu nunca vou aprender esse negócio, mas com o que você já sabe de cálculo e um pouquinho mais, cálculo 3 já dá para entender isso perfeitamente. Mas, repara, a ideia aqui foi outra, quer dizer, ele multiplicou por alguma coisa, integrou e todo mundo sumiu, exceto um. E, mais interessante ainda, olha, ele tira o coeficiente a n sem precisar das derivadas de f. E aí, basicamente, ele conclui, daí se conclui, né, que se a f, como função complexa, tiver derivada primeira, não precisa nem ser contínua, tiver derivada primeira na região ômega, então em torno de cada ponto z0 ela se escreve em série de potências. E mais, o raio de convergência, por exemplo, está aqui em z0, o raio de convergência é igual ao raio do maior disco que couber nessa região. Supondo que essa região é a região máxima, quer dizer, a sua f não pode ser estendida além daqui. Então, o Cauchy agora ele explicou, né? Porque quando você tem uma função na reta real, vamos voltar à nossa célebre f de x igual a 1 sobre 1 mais x2, que é o primeiro exemplo do Newton. Então você está aqui o zero e tal, e você pode pegar aqui um ponto x0, e aí você pode desenvolver isso em série de Taylor em torno de x0, usando as derivadas em x0. Qual vai ser o raio de convergência? Vai ser o seguinte, ó, olha para o plano complexo. Está aqui o i, está aqui o menos i. Semana que vem a gente vai cuidar disso melhor. Então, você sabe que aqui tem uma singularidade. Quando você botar x igual a i ou menos i, isso aqui vai dar zero no denominador. Então, o seu raio de convergência não pode passar daqui. Então, ele certamente é a hipotenusa desse triângulo retângulo, quer dizer, raiz de x0 ao quadrado mais 1. Eu nunca fiz esse desenvolvimento em torno de um x0 para olhar o raio aqui e tal, mas pode ter certeza que é isso, um bom exercício fazer. Então, o Cauchy faz um trabalho extraordinário, ele cria a teoria de funções de variável complexa e consegue fechar, de certa forma, o programa do Newton. Tudo aquilo que o Newton tinha dito e o que o Newton tinha deixado mal explicado, que era essa questão do raio de convergência das séries. Muito bem, o Cauchy, se eu não me engano, ele nasceu em 1789, no ano da Revolução Francesa. Então ele, 1810, 1800 e coisa, aí ele está começando a aparecer. Tem um outro cara, então o próximo cara da nossa história é o Fourier. O Fourier, deixa eu apagar o quadro aqui para fechar o Cauchy. Fourier nasceu antes do Cauchy, ele nasceu em 1768, se eu não me engano. Mas ele teve uma vida mais atribulada e tal, ele se meteu em algumas coisas de política, e foi para o Egito, se tornou egiptólogo, foi chapa lá do Champollion, parece que ele deu umas dicas para o Champollion lá para decifrar lá a pedra de Roseta. Ele, na verdade, ele vai estourar também por volta de 1810. 1807, 1811 e tal. Ele faz um trabalho sobre a propagação de calor. Ele publica várias coisas e tal, e ele se torna famoso. Ele vai ser, então, assim como Newton foi o secretário, se não me engano, da Royal Society, o Fourier se torna o secretário perpétuo da Academia de Ciências de Paris, né? E em 1822 ele publica um livro
em que ele consolida os trabalhos dele. Então, assim como eu falei sobre o Newton a partir do livro de cálculos do Newton, que é um livro de início, né? O Newton tinha 20 e poucos anos quando escreveu esse negócio. O Fourier tem esse livro, que é um livro que ele publica já com 40 e poucos anos, já é um livro de maturidade. E, então esse livro se chama Théorie analytique de la chaleur. Vai fazer 200 anos. E nele o Fourier, ele faz também uma coisa semelhante ao Newton, porque o Newton depois ele fez toda a formulação da mecânica da partícula, basicamente, e o Fourier ele estuda o problema da propagação do calor, então ele estuda a física, ele formula as equações e ele resolve. E o interessante aqui é o seguinte, é que enquanto que no caso quando você estuda a mecânica, você está olhando uma partícula se movendo, no caso da propagação do calor, quer dizer, o caso mais simples da partícula, você vê uma partícula se movendo em linha reta. É um caso muito especial, mas é bom para entender a ideia geral. Então, no caso da propagação do calor, uma das coisas que o Fourier estuda, e é um dos problemas, é você imaginar assim um fio com uma dimensão só, isolado assim, pensa assim, ele está totalmente isolado. Ele faz uma formulação diferente, ele pega placas infinitas, mas é mais simples pensar assim, um fio isolado, e você quer saber qual é a temperatura lá dentro, em cada ponto, e como ela muda ao longo do tempo. Então, repara, a temperatura é uma função que a cada ponto vai dar. Então, você vai ter que fazer o seguinte, né? Você vai pegar aqui o fio, digamos que ele tem assim, um certo comprimento, 0L, e cada ponto aqui tem uma temperatura. Então, você tem que botar aqui uma função, U, está aqui x, aqui é U, e ela é uma função de x que em cada ponto dá temperatura, mas ela depende também do tempo. Então é uma função de duas variáveis. Na verdade, né, a ideia é olhar para aqui, é como você botar no seu monitor isso aqui, fazer o tempo passar e ver como essa distribuição de temperatura vai mudar aqui. Então, é uma mudança de enfoque do número finito de coordenadas para um número infinito de coordenadas. Quer dizer, o seu estado ele não é mais dado por um número ou por N números, ele é dado por uma função, por uma infinidade de números. E as equações aqui envolvem derivadas parciais. E, no final das contas, o Fourier chega à conclusão que ele precisa expressar essa função como uma série, só que assim, ó, assim, de n igual a 0 a infinito, na verdade tem senos e cossenos, costuma botar assim, A0 sobre 2 de t, mais a n de t cosseno. Vou botar aqui, não é exatamente isso, porque tem um L aqui, mas cosseno de nx mais bn seno de nx, bn de t. Então, em cada instante t, a sua função vai ser dada por uma soma. Você fixa o tempo t, esse aqui é um número, esse aqui é um número, é uma série de senos e cossenos. Ele resolve o problema, mas ele precisa saber como é que ele expressa esse estado inicial, porque dele vai depender toda a solução. Então, no final das contas, ele chega à seguinte questão. É interessante porque no livro dele, ele até diz isso na introdução,
que ele fez esses trabalhos em 1807, 1811 e tal, e que está escrevendo o livro, e que ele poderia ter começado logo já com o resultado final, mas que ele preferiu mostrar a evolução das ideias. E é interessantíssimo, porque ele tem o problema que no começo nem aparece claramente assim, mas vamos dizer, ele tem que botar uma f de x igual, vou botar seno só, tá? A1 seno x mais A2 seno de 2x mais A3 seno de 3x mais etc. Então, é uma soma infinita de senoides. Em vez de ser potências de x agora, são senos, quer dizer, em vez de ser x elevado a n, você tem seno de nx. E aí ele vai tentar resolver esse problema. Primeiro ele pega um problema bem particular, faz lá um contarel e tal. A certa altura ele olha assim, isso aqui é a fórmula de Wallace e tal. E pá, vai. Eu, aliás, eu estava procurando um negócio, eu tinha lido isso anos atrás. Antigamente existia uma coisa chamada biblioteca, onde ficavam os livros. Ainda existe, são os museus dos livros. Quando você quer procurar um livro, hoje, por exemplo, o livro do Fourier, eu vou lá na internet, acho lá uma biblioteca na França, que tem na internet o livro do Fourier. Antigamente não, tinha que ir lá na biblioteca procurar o livro. E na biblioteca do Instituto de Matemática tem o livro do Fourier. E quando acho que eu estava no final da graduação, eu dei uma folheada lá, e eu achei uma coisa extraordinária. E eu, esses dias, estava procurando, eu folhei. O fato é que o Fourier faz um monte de coisa. Então ele faz um primeiro caso particular, depois ele faz um segundo caso mais geral, que eu vou mostrar para vocês, antes de chegar na grande solução. Porque esse caso aqui, ele pega o seguinte, ele pensa na seguinte coisa. Se eu vou fazer uma série de senos, vamos colocar aqui a série do seno, né? Seno x é igual a somatório de k igual a 0 a infinito, de AK não, vou botar aqui, menos 1 elevado a k, x elevado a 2k mais 1, sobre 2k mais 1 fatorial. Então o seno só tem potências ímpares. Então o Fourier diz, bom, então vou pegar uma função φ de x, que também só tenha potências ímpares. Eu quero escrever φ de x igual a A1 seno x mais A2 seno 2x mais... ele usa outras letras, mas tudo bem, vamos botar assim, etc. e tal. E o que ele pensa? Para ele, uma função, o que era uma função na época, é uma série de potências. Então ele pensa assim, bom, minha φ de x é dada por uma série de potências. Como eu vou escrever em termos de seno, só vai ter potências ímpares, porque seno só tem potências ímpares. Então ele já pensa a φ de x dele como uma certa A1 x mais A2 x ao cubo mais A3x à quinta, etc. Na verdade, aqui ele escreve esses caras, né, na série de Taylor como a enésima derivada de φ em zero sobre n fatorial. Ele bota um menos 1 para simplificar a vida, mas o interessante é o seguinte, então ele pega a φ dele, ela tem A1x, A2x3, A3x5, etc. Aí ele olha para cá e diz, bom, aqui você tem isso daqui, né? A potência 1 aqui vai pegar as potências 1 desses caras todos. Então esse cara daqui tem A1x
Quando você pega o seno de 2x, quando você bota na série, ele começa com 2x. Então aqui você vai ter mais 2 a 2x, o outro vai ser 3 a 3x. Depois da potência x3, né, você vai começar aqui com A1 vezes menos x3 sobre 3 fatorial. Aqui você vai ter, quando você bota aqui o x3, você tem 2x3, né? Então aqui você vai ter 2 ao cubo A2 x3 sobre 3 fatorial. E assim por diante. Então aqui ele olha para esse, bom, isso é um sistema linear, né? Porque aqui eu posso tirar o x3 e escrever A1 é igual a 1 mais 2A2 mais 3A3, etc. O A2 é A1 mais 2 ao cubo A2 mais 3 ao cubo A3, etc. Monta um sistema linear. Tá? Quer dizer, você bota aqui, ó, é como se você dissesse assim, ó, aqui eu boto a φ desenvolvido em potências de x. Aqui eu ponho seno x vezes A1, aqui o seno de 2x vezes A2, aqui o seno de 3x vezes A3, e igualo as potências de x, os coeficientes das potências de x, exatamente como você igualaria polinômios. E aí ele tem um sistema linear com infinitas equações, infinitas incógnitas, ele sai fazendo conta, resolve esse negócio e tal. E aí ele continua, faz umas contas e tal, e vai até o momento em que ele se dá conta do seguinte: o que ele quer? Ele quer isso aqui. Aí ele observa o seguinte: se ele fizer, é uma ideia muito parecida com a ideia do Cauchy, mas se ele multiplicar todo mundo aqui por seno de 2x, por exemplo, imagina que ele quer achar o A2, então faz φ de x vezes seno de 2x. Aí isso dá A1 seno x, seno de 2x, mais A2 seno de 2x ao quadrado, mais A3 seno de 3x seno de 2x, mais etc. E aí ele integra dos dois lados de 0 a π. Então ele faz a integral de 0 a π de φ de x seno de 2x dx. E aí, claro, carteia que você pode fazer. Não é bem assim porque ele faz de outra maneira, mas vamos cartear isso. Você diz, bom, a integral dessa soma é a soma das integrais, mesmo sendo uma soma infinita. Então você vai ter A1 integral de 0 a π de seno x, seno de 2x dx, mais A2 integral de 0 a π de seno quadrado de 2x dx, mais A3 integral de 0 a π de seno x, seno 2x, seno de 3x dx, mais etc. E aí é o seguinte, bom, essa integral daqui dá π sobre 2. Fácil. Basicamente, seno quadrado mais cosseno quadrado dá 1, e as duas integrais têm que ser iguais por um argumento geométrico de simetria, mas você pode fazer de maneira mais continha, né? Então isso daqui dá, esse daqui dá π sobre 2 vezes A2. E os outros? Os outros todos dão 0. Você ou usa a fórmula do cosseno de A mais B, alguma coisa assim, ou simplesmente integra por partes 2 vezes, e você vai ver que todas as outras integrais dão 0. Então, na verdade, você faz essa conta e você tem aqui, tirou a fórmula. Isso vale para o A2, vale para o A3, vale para o AN. Então, você vai ter aqui AN
igual a 2 sobre π, integral de 0 a π de f de x seno de nx dx. Claro, como é uma série de senos, essas funções, isso daqui, você está considerando a sua função no intervalo 0π, ou no intervalo menos π, já que ela tem a simetria. Claro que, como é uma série de senos, ela vai se repetir. Então, isso aqui só vale no intervalo 0π ou menos π, mas ele está interessado justamente em aproximar a função por uma série trigonométrica num intervalo finito. E aí ele diz, pô, então eu posso fazer isso com qualquer função. Eu pego uma função, não precisa nem ter derivada. Na verdade, bom, mas vou comentar isso, não precisa nem ter derivada. Você integra isso aqui, você tem os coeficientes e tem a função. Tem uma expressão da sua função. Então, ao contrário das funções analíticas, quer dizer, as funções do Newton, que tinham que ter todas as derivadas para você poder ter a série de potências, e mesmo assim, talvez a série de potências não convirja, no caso do Fourier, você não precisa ter as derivadas para ter a série de potências. Claro, também tem a questão de saber se vai, na hora que você somar, vai dar direitinho. Mas, então ele criou uma outra coisa, uma outra maneira de expressar funções que teve exatamente esse lado de conseguir dar conta de funções que às vezes nem contínuas são. Uma coisa que eu preparei é uma simulaçãozinha que você pode pegar séries, um exemplo simplesinho que você pode fazer é o seguinte, pega uma função que vale 1 aqui, de 0 a π, e menos 1 de menos π até 0. Aí faz a série de Fourier para ela, usando essa fórmula. E aí você vai ver que você tem, claro, as suas funções são senos, então todas elas valem 0 aqui, valem 0 aqui, valem 0 aqui. Mas elas vão fazendo uma coisa assim, ó. E vão aproximando essa função. E, nesse caso, dá para provar que, exceto, vamos dizer, no menos π, no 0 e no π, a série converge para essa função. Isso tem uma importância. Primeira importância é o seguinte, o Fourier não foi o primeiro a pensar na série trigonométrica. Uns 50 anos antes, mais ou menos, né, tinha o problema começaram a estudar o problema da vibração elástica, por exemplo, de uma corda. Então, meteram-se nisso D'Alembert, o Euler, e tem uma célebre polêmica do Euler com D'Alembert sobre a solução, e um outro cara que é o Daniel Bernoulli. Eu nunca sei, os Bernoulli eram suíços de Basel. Basel é uma cidade da parte alemã da Suíça, mas Bernoulli é um nome meio franco-italiano, então não sei. Mas o Daniel Bernoulli era, faltou um izinho aqui, né? Era filho do João, aquele da regra de L'Hopital. O João tinha muitos problemas em família, o irmão mais velho dele era mais talentoso do que ele, isso já era um problema para ele, e o Daniel, que era o filho dele, também parece que era mais talentoso que o João, eles tiveram lá suas rixas. Mas o Daniel era muito amigo do Euler, e o Euler foi aluno do João Bernoulli. O Daniel também viveu na Rússia, o Euler foi para lá meio por conta disso, mas o Daniel Bernoulli, ele estudando o problema das vibrações, por exemplo, da corda vibrante e tal, ele chegou à conclusão que a solução devia ser dada por uma série de funções trigonométricas. Só que ele não chegou a fazer isso que o Fourier fez. Então ficou uma discussão, o Euler achava que isso não ia dar certo nunca, porque as funções trigonométricas, seno e cosseno, são funções sem infinito, e no caso ali, por exemplo, você pega uma corda, você puxou a corda e soltou, você tem uma função que no instante inicial é uma coisa assim, quer dizer, como é que você vai com uma série de
senos e cossenos dá conta disso, o Euler não acreditava muito não. Mas o Fourier, justamente, na hora que ele consegue calcular os coeficientes, e ele aí começa a fazer exemplos explícitos de funções descontínuas e coisas assim, porque ele já sabia que isso tinha sido a grande objeção à ideia do Bernoulli de desenvolver funções em séries trigonométricas. E aí o Fourier, então, quer dizer, é interessante porque no momento em que o Cauchy está fechando o programa do Newton, que é um programa baseado em problemas em que a variável tem um número finito de dimensões, de graus de liberdade, e que coloca a ideia de desenvolver uma função em série de potências, nesse mesmo momento histórico. O Cauchy e o Fourier são contemporâneos membros da Academia de Ciências de Paris, são os dois papas ali na época, sei lá, na década de 20. Né? O Fourier está inaugurando, de certa forma, uma nova era. Claro que ele não é o primeiro a tratar com isso, mas ele está baseado em problemas em que a incógnita é uma função, não são mais equações diferenciais ordinárias, são equações a derivadas parciais, e a ideia é desenvolver uma função em série trigonométrica. E, principalmente, ele questiona, quer dizer, essa colocação da série de Fourier questiona o próprio conceito de função da época, que era uma coisa que se expressava em séries de potências. E aí, vamos dizer, as funções descontínuas, as funções que têm bicos e tal, passam a ser recebidas nos salões da análise matemática. Elas estavam meio que excluídas, não tinha derivado, não tinha série de potências e tal. E o Fourier meio que traz isso e coloca então um novo programa para a matemática, que é entender a questão da convergência dessas séries de Fourier. Fourier, Cauchy e um outro personagem que não vai entrar aqui na história, mas que tem a ver com os dois, que é o Galois, né? Tem 21 anos, o Fourier nasce em 68, o Cauchy em 89 e o Galois, 1768, 1789, e o Galois nasce em 1810. Mas eles, num certo momento, são personagens de uma mesma história. E era um período na França muito efervescente politicamente, quer dizer, o Fourier escapou de ser guilhotinado, o Cauchy foi embora para a Itália e tal, tudo por razões políticas. O Galois acabou morrendo com 20 anos. Né? Mas, então, esse programa do Fourier, né, tem aqui, eu não vou fazer a conta, o Fourier também já esboça, né, já faz uma ideia muito interessante também de um núcleo para escrever, para mostrar essa convergência dessa série aqui. Mas ele coloca então, uma série de desafios. E, de novo, repara, você tem a noção de aproximação presente aqui. É bem claro para o Fourier aqui, inclusive, quer dizer, que na questão da solução da equação do calor, você acha uma série que depende do tempo e que, para tempo positivo, você com poucos termos você já tem uma boa aproximação. Então, a ideia de aproximar uma função por séries de potências, por séries de Fourier, está posta. E por causa disso eu queria mencionar também o trabalho do Weierstrass. Quando eu falo trabalho, o Cauchy fez montes de coisas. O Fourier tem esse trabalho principal, mas esse trabalho principal é um livro de 600 e tantas páginas, tem muita coisa lá dentro. O Weierstrass também fez muita coisa. O interessante é que o Fourier vai estourar na faixa aí dos 40 anos, né? E o Weierstrass também.
Então são matemáticos. Na matemática, geralmente, o cara estoura com 20, mas tem exceções. Então, o Weierstrass, eu vou mencionar 2 resultados muito interessantes do Weierstrass. Primeiro resultado é o seguinte: a gente sabe que tem funções contínuas que não têm derivada em algum ponto e outro e tal. Sempre foi visto uma coisa meio assim. E no bojo dessa questão do estudo das séries de Fourier, porque afinal de contas a ideia do Fourier, quer dizer, você tem uma função, você escreve como série de potências, mas no fim ele obtém uma solução que é dada por uma série de potências, isso tem que representar alguma função. Então a questão de saber se uma série trigonométrica sempre dá alguma coisa que se apresente era uma ideia muito importante. E o Weierstrass é o primeiro cara a dar um exemplo de uma função que é o seguinte: uma f pode ser de R em R, com as seguintes propriedades: f é contínua em todos os pontos, mas f não tem derivada em qualquer ponto. E ele produz esse exemplo exatamente como uma série trigonométrica. Embora a gente tenha exemplo, tenha uma maneira mais simples de construir exemplos, é interessante, porque o trabalho do Fourier teve tanto impacto que, pelo menos os 100 anos seguintes, muita coisa do que se fez em matemática teve a ver com essa mudança que o Fourier trouxe. O capítulo Newton estava meio se fechando e o Fourier veio com um novo capítulo para a história da matemática, pelo menos da análise. Então o Weierstrass apresenta uma função, quer dizer, imagina isso, uma função que é contínua em todos os pontos, você olha, em nenhum ponto ela tem derivada. É meio difícil imaginar, mas você consegue isso justamente fazendo uma série, no caso do Weierstrass, somando cossenos de n2x, uma coisa assim. Eu devia ter anotado o exemplo, eu não sei de cabeça. Mas você pode construir um exemplo semelhante fazendo serras, assim, fazendo uma função assim, depois somando aqui funções assim, cada uma com mais dentes, né? Você divide essa altura por 2 e divide e multiplica por 2 o número de dentes a cada passo. E aí vai somando isso e você vai ter uma função que vai ser contínua em todos os pontos e não vai ter derivada em nenhum. Aí, porra, quer dizer, é uma coisa meio difícil de imaginar. Pior, né? Por volta de 1900, tem um cara chamado René Baire que faz um trabalho que tem como consequência, depois acho que não foi exatamente ele que mostrou, mas você pode mostrar que, num certo sentido, existem mais funções contínuas que não têm derivada em nenhum ponto do que funções contínuas que têm derivada em algum ponto, né? Nem em todos, em algum. Então essas funções que parecem tão estranhas, na verdade, num certo sentido, elas são a maioria. Então isso aí tem... Mas depois o Weierstrass demonstra um outro resultado, que é o seguinte: imagina que você tem uma f de AB em R contínua. E agora ele já sabe que essa função contínua pode não ter derivada em nenhum ponto. Aí ele mostra o seguinte, que para todo epsilon maior que zero, vou desenhar, hein? Está aqui o nosso intervalo AB, está aqui a nossa função f. E aí você dá um epsilon maior que zero, você dá uma faixa de espessura 2 epsilon aqui em torno da sua f. E aí o que o Weierstrass demonstra é que para todo epsilon maior que zero existe polinômio
tem um polinômio P, tal que P de x menos f de x é menor que epsilon para todo x em AB. Ou seja, está aqui o gráfico da f, cercado por essa faixa em azul. Dentro dessa faixa em azul, tem o gráfico de algum polinômio. E esse epsilon pode ser tão pequeno quanto você queira. Então é meio que uma vingança, quer dizer, existem funções contínuas que não têm derivada em nenhum ponto, mas colado nelas tem um polinômio, que é uma coisa que tem todas as derivadas e tudo. Mas eu gosto de pensar nisso da seguinte maneira. Você pode fazer o seguinte, pega uma função, pensa uma função no intervalo AB e traça o gráfico dessa função. Está aqui a nossa função f. Ela tem esse gráfico. Digamos que eu não sei direito quem ela é. Mas esse gráfico, na verdade, aqui tem um risco de... Na verdade, ele tem uma espessura. Então, o que o Weierstrass demonstrou foi o seguinte, ó, pensa essa função contínua que em todos os pontos que não tem derivada em qualquer ponto. Você pode pegar ela e... Ela tem lá, sei lá... Você divide ela por um epsilon bem... Multiplica por um epsilon bem pequeno, ela vai ficar assim, diminuta, quer dizer, toda perto de zero, né? Você multiplicou por um epsilon bem pequenininho, ela ficou praticamente zero, mas ela continua contínua e continua não tendo derivada em nenhum ponto. Então, se você tem uma função de classe C infinito, se você somar essa coisinha aqui, que praticamente é zero, você passa a ter, então, digamos essa função aqui, g, você tem uma f. Se você fizer f mais g, você está praticamente com f, porque g é ultra pequenininha. Só que agora, essa função não tem derivada em nenhum ponto, porque essa daqui tem derivada em todos os pontos, essa daqui não tem derivada em nenhum. Se a soma tivesse derivada em algum ponto, a diferença, né, quer dizer, g é igual a f mais g menos f. Se essa tem derivada, essa sempre tem, essa daqui teria. Como essa não tem, isso aqui não pode ter derivada em nenhum ponto. Então, colada em qualquer função de classe C infinito, por melhor que ela seja, né, ela tem colada nela uma função que é contínua, mas não tem derivada em nenhum ponto. E, ao mesmo tempo, pelo que o Weierstrass demonstrou, tem colado nela um polinômio. Ou seja, se eu botar esse risco aqui, dentro desse desenho, essa linha pretinha que tem aqui, eu posso dizer para vocês com certeza o seguinte. Dentro desse risco está o gráfico de uma função contínua que não tem derivada em nenhum ponto. E dentro desse risco está o gráfico de um polinômio. Pensa nisso porque toda vez que você desenhar o gráfico de uma função pensando que está desenhando o gráfico de uma função de boa família, pode ser que, na verdade, você esteja desenhando o gráfico de uma função que não tem derivada em nenhum ponto. Ou saber também que esse gráfico pode ser dado por um polinômio. Então, o interessante é o seguinte, esse trabalho do Weierstrass, são dois resultados tão surpreendentes, esse daqui, ó, no livro do Spivak tem isso aqui feito, a gente pode, está ao nosso alcance, né? Porque a gente sabe agora, você pega funções contínuas, você pega, essa daqui, digamos, tem tamanho 1, essa aqui tamanho meio, tamanho 1/4, então se você vai somar funções de tamanhos que são no máximo potência de 2, você tem uma série convergente, converge uniformemente. E uma série de funções contínuas, se estiver convergindo uniformemente, vai convergir para uma função contínua. Então o limite desse negócio é uma função contínua. Aí é uma questão, uma relaçãozinha para você mostrar que ela não vai ter derivada em nenhum ponto. E
esse outro dos polinômios, também tão surpreendente, a gente também consegue fazer. Tem uma demonstração feita pelo Lebesgue que é muito interessante. A primeira ideia é a seguinte: você consegue pegar uma função contínua e aproximar por uma linha quebrada. Então você substitui por uma poligonalzinha. E aí a ideia do Lebesgue é a seguinte: pega essa poligonal e escreve assim. Ó. Então, tem aqui uma poligonal, digamos assim, só para ter uma ideia. Você começa com uma constante. Então você tem uma constante, agora você soma essa função assim, que corresponde a essa daqui. Aí depois você estaria com essa função assim, você vai ter que somar uma outra função que vai fazer isso. Então vai ser uma função que vem zero aqui e faz alguma coisa assim, para dar isso. Quando chega nesse ponto, você vai ter que somar outra coisa assim. Aí quando chega aqui, você vai ter que subtrair alguma coisa assim, aqui você soma outra assim, e no fim você obtém a sua função como soma de uma constante com funções que são desse tipo, né? Vem zero até um certo ponto e sai assim. Ou, o que é a mesma coisa, vem zero até um certo ponto e sai assim. Isso daqui, essencialmente, é x mais módulo de x. X mais módulo de x, você tem exatamente uma função que vale zero até zero. Você tem o módulo de x e o x, soma zero. Quando chega para cima de zero, dá 2x. Então, é uma função com essa cara. Todas essas funções se reduzem basicamente a isso. E aí, o Lebesgue, ele diz assim, bom, mas módulo de x, na verdade, você, fazendo mudanças de escala e tal, você pode pensar, olha, basta eu pensar se eu consigo fazer isso no intervalo 0, 1. E aí o Lebesgue diz, oh, mas módulo de x é igual a raiz quadrada de x2, que é igual a raiz quadrada de 1 mais x2 menos 1. E aí lembra da nossa prova passada, né? Ou vamos para ficar mais parecido, vamos botar 1 menos x2. A gente fez a série de 1 menos x. E essa série, raiz quadrada de 1 menos x, né, a série de Taylor, raiz quadrada de 1 menos x dá uma coisa assim. Está aqui no centro 1. Essa série, na verdade, ela converge até aqui. E você consegue mostrar, com as coisas que a gente fez, que essa convergência é uniforme. Então, isso vai implicar que você consegue aproximar o módulo de x, pelo menos no intervalo. Vamos dizer, se você pegar aqui módulo de x menos a, você consegue aproximar por polinômios dentro desse intervalo 0, 1. E aí, se você consegue aproximar módulo de x menos a por polinômios no intervalo 0, 1, você somando x menos a, você consegue aproximar no intervalo 0, 1 qualquer função que venha 0 e depois sai assim, ou qualquer múltiplo de módulo x menos a vai dar um múltiplo do polinômio. Você consegue aproximar coisa assim. E o Lebesgue escreveu aquela poligonal que aproxima a função contínua como soma de coisas assim. Então, meio assim, grosso modo, né, o que o Weierstrass fez, a gente consegue fazer. A gente tem já os meios para demonstrar que toda função contínua definida num intervalo fechado é aproximada uniformemente naquele intervalo fechado por um polinômio. Então, eu quis dar uma perspectiva um pouco histórica
para essas coisas que a gente tem estudado. A versão, essas 3 aulas com transparências, alguma animação, coisa assim, talvez fique pronta alguma hora.